Elias segurava o troféu de arquiteto do ano, sentindo o peso frio e sólido do metal em suas mãos, um contraste absoluto com a leveza quase febril que sentia no peito. Ao fundo, o aplauso frenético de seu mentor ecoava como um ruído branco, uma massa sonora indistinguível que preenchia cada centímetro do salão nobre, abafando até mesmo o som da sua própria respiração. Ele não sabia que, naquele exato momento, enquanto sorria para as lentes das câmeras e sentia o calor incômodo dos holofotes contra a pele do rosto, sua assinatura estava sendo meticulosamente falsificada no contrato que lhe roubaria 10 anos de trabalho duro, suor e genialidade. O elogio mais alto da noite, proferido por Ricardo com uma voz carregada de uma admiração quase religiosa, não era uma homenagem. Era, na verdade, o sinal combinado para o início de sua ruína absoluta. Existe um tipo de silêncio ensurdecedor que só acontece logo após uma grande explosão. Mas para Elias, a explosão não foi feita de pólvora e fogo, mas de palavras doces e abraços fraternais. Meses depois daquela noite de gala, o cenário era radicalmente outro. Elias estava sentado em um escritório vazio, onde o silêncio não era mais uma escolha, mas uma sentença. As paredes, que antes eram adornadas com diplomas emoldurados e esboços premiados, agora mostravam apenas as marcas retangulares e fantasmagóricas da poeira onde seus quadros costumavam ficar. Não havia mais o burburinho dos estagiários, nem o tilintar das taças de cristal em brindes de celebração. Restava apenas o som seco, rítmico e impiedoso do relógio de parede, e uma pergunta que corroía sua mente como ácido derramado sobre mármore. Como o excesso de validação pode nos tornar tão desesperadamente cegos? A resposta estava escondida na forma como o nosso cérebro processa o prazer e a aceitação. O reconhecimento autêntico é o oxigênio da alma, mas a adulação constante, aquela lisonja que nunca aponta uma falha, é o monóxido de carbono emocional. Ela é invisível, não tem cheiro, é levemente adocicada e te faz dormir profundamente enquanto te mata por dentro. Para entender como Elias chegou ao fundo deste poço de isolamento, precisamos olhar atentamente para a figura de Ricardo. Ricardo não era apenas o sócio sênior da firma de arquitetura. Ele era o que muitos no mercado chamavam, com um misto de inveja e temor, de o grande incentivador. Ele possuía o dom quase sobrenatural de identificar a insegurança latente escondida sob a genialidade técnica de Elias e atacá-la com a arma mais letal que existe no arsenal da manipulação: a lisonja cirúrgica. Ricardo não dizia apenas que o trabalho de Elias era bom ou funcional. Ele dizia, com os olhos brilhando de uma falsa emoção, que Elias era o único arquiteto capaz de ver a alma do concreto, que sua visão espacial era algo que o mundo não presenciava desde os grandes mestres do Renascimento italiano. Cada vez que Elias terminava um projeto exaustivo e complexo, Ricardo aparecia com um café caro, cujo aroma de avelã impregnava a sala, e um sorriso que parecia irradiar uma sinceridade inabalável. Ele usava elogios milimetricamente específicos para validar justamente as maiores fraquezas de Elias. Se Elias estava exausto, com as olheiras profundas de quem não dormia há 3 dias, e manifestava o desejo de revisar as cláusulas burocráticas de um contrato de licenciamento, Ricardo intervinha com uma suavidade hipnótica, quase paternal. Ele colocava a mão no ombro de Elias e dizia que um gênio daquela magnitude não deveria sujar as mãos com a lama da burocracia medíocre, que sua mente era preciosa demais para ser desperdiçada com números áridos e letras miúdas de advogados. E Elias, embriagado pela sensação inebriante de ser finalmente compreendido em sua essência artística, entregava a caneta e o seu destino. Este é o conceito perigoso do sedativo social. Por que paramos de questionar quem nos faz sentir tão bem sobre nós mesmos? A neurobiologia explica que o elogio ativa exatamente os mesmos centros de recompensa no cérebro que certas substâncias químicas poderosas e viciantes. Quando Ricardo inundava o sistema dopaminérgico de Elias com doses maciças de aprovação, ele estava, na prática, desligando o córtex pré-frontal do arquiteto, a área responsável pelo julgamento crítico, pela lógica e pela detecção de ameaças iminentes. Elias não estava sendo apenas enganado por um sócio ganancioso. Ele estava sendo anestesiado por sua própria vaidade alimentada artificialmente. O ego inflado é um parasita que consome a energia que deveria ser usada na intuição e na autopreservação. Quando você acredita piamente que é infalível porque todos ao seu redor ecoam essa mentira, você para de olhar para os lados e para de checar o chão sob seus pés.
A inveja oculta de Ricardo se disfarçava perfeitamente sob o manto de um suporte incondicional, enquanto um verdadeiro mentor critica para construir, apontando as falhas estruturais para que o discípulo cresça e se torne independente. O adulador elogia para destruir. Ele alimenta as falhas e as inseguranças para que o alvo permaneça vulnerável, confuso e eternamente dependente daquela dose diária de aprovação externa. Houve momentos em que a verdade tentou emergir das profundezas, como uma bolha de ar subindo em um pântano. Elias se lembrava nitidamente de uma tarde chuvosa, uma terça-feira comum de novembro, quando o cheiro de terra molhada entrava pela janela entreaberta. Ele notou uma pequena discrepância nos registros de propriedade intelectual de um dos seus maiores e mais ambiciosos projetos, o Complexo Horizonte. Eram 35 mil metros quadrados de pura inovação sustentável, um labirinto de vidro e jardins suspensos, que haviam custado a ele centenas de noites de sono e anos de pesquisa solitária. Ao questionar a secretária, com um nó de dúvida começando a apertar sua garganta, sobre o porquê de o nome de Ricardo aparecer como autor principal e detentor majoritário em certos documentos internos, o mentor entrou na sala antes mesmo que a dúvida pudesse florescer em uma acusação. Ricardo não se defendeu com raiva ou argumentos lógicos. Ele usou o abraço, o contato físico que desarma a guarda. Ele disse que aquilo era apenas uma manobra fiscal temporária e necessária para proteger Elias de impostos predatórios do governo. Uma estratégia brilhante para garantir que o bônus de Elias fosse 10 vezes maior no final do semestre. E então veio o golpe de mestre, a lisonja que sela o caixão da dúvida. Ele olhou profundamente nos olhos de Elias e disse que estava imensamente orgulhoso daquela pequena desconfiança, porque ela mostrava que Elias estava finalmente desenvolvendo a garra e a malícia dos grandes líderes mundiais. Ele transformou a suspeita legítima de Elias em um motivo para mais um elogio grandioso. E Elias, sentindo-se pequeno e ingrato por ter duvidado de um homem tão generoso e protetor, pediu desculpas com a voz embargada. A exposição desnecessária e total dos planos de Elias para Ricardo acontecia sempre sob o pretexto sedutor de compartilhar o sucesso. Elias contava seus sonhos mais íntimos, suas técnicas de design inéditas que ainda não haviam sido patenteadas e seus contatos mais valiosos no governo e na indústria. Ele acreditava, com a ingenuidade de uma criança, que estava em um porto seguro, mas estava apenas fornecendo um inventário completo e detalhado para o seu próprio saque futuro. A lisonja cria um ponto cego cognitivo, onde o suposto admirador se transforma no predador mais eficiente do ecossistema profissional, pois ele não precisa forçar a entrada com violência. Você mesmo abre a porta blindada, retira os ferrolhos e o convida para sentar-se à cabeceira da sua mesa de jantar. A tensão na vida de Elias começou a se tornar insuportável quando os sussurros nos corredores da empresa mudaram drasticamente de tom. O ar parecia mais pesado, carregado de uma eletricidade estática de aviso. Os estagiários, que antes o viam como um herói, já não o olhavam nos olhos, desviando o rosto para a tela do computador sempre que ele passava. Havia um silêncio denso e desconfortável sempre que ele entrava na sala de reuniões. Mas Ricardo continuava lá, firme como uma rocha, como um farol de positividade em meio ao mar revolto. Ele organizou um jantar de celebração luxuoso para o 10º aniversário da parceria, onde cada discurso proferido era uma ode quase poética à genialidade inigualável de Elias. Foi a cortina de fumaça final, o ato último do ilusionista. Enquanto os convidados ilustres brindavam com champanhe à saúde do arquiteto prodígio, os advogados de Ricardo, em uma sala fria do outro lado da cidade, estavam protocolando a dissolução da sociedade com cláusulas de não competição tão leoninas que baniriam Elias do mercado de construção por uma década inteira. O estalo do espelho quebrando aconteceu de forma brutal e sem avisos. Não foi uma descoberta lenta e gradual. Foi um choque de realidade que partiu a alma de Elias em 1000 pedaços afiados. 3 dias após receber o prêmio de arquiteto do ano, Elias chegou à sede da empresa e descobriu que seu cartão de acesso eletrônico não funcionava mais. O bip vermelho do leitor parecia um batimento cardíaco parando. O segurança, um homem chamado Sebastião que Elias conhecia há 5 anos e para quem sempre trazia presentes para os filhos no Natal, olhou para o chão, incapaz de sustentar o olhar, e disse com a voz rouca que tinha ordens superiores e expressas para não deixá-lo entrar no prédio.
Ricardo apareceu no saguão de mármore momentos depois, mas não havia mais o calor reconfortante no sorriso ou o brilho de admiração nos olhos. O rosto que antes emanava uma aprovação quase divina agora era uma máscara de gelo administrativo, impenetrável e técnica. Ele entregou a Elias uma pasta de couro preta, pesada como um fardo. Dentro estavam os contratos originais que Elias havia assinado sob o efeito entorpecente daquela névoa constante de elogios. Cada palavra de incentivo, cada "você é um gênio" que Ricardo havia dito nos últimos 10 anos, estava ali, friamente traduzida em termos jurídicos e parágrafos complexos que transferiam a propriedade intelectual de cada esboço, cada conceito inovador e cada patente registrada para uma holding controlada exclusivamente por Ricardo e sua família. O diálogo final entre os dois foi curto, seco e devastador. Elias, com as mãos trêmulas e a voz quase desaparecendo na garganta seca, perguntou por que Ricardo tinha feito aquilo depois de tanto tempo dizendo que o amava como a um filho, que o via como um sucessor natural. Ricardo apenas ajeitou o nó perfeito de sua gravata de seda e respondeu com uma frieza que pareceu congelar o sangue nas veias de Elias. Ele disse que Elias era realmente um gênio da forma e do espaço, mas que no mundo dos negócios, gênios são apenas ferramentas sofisticadas. Eles não são os donos da oficina. Ele admitiu, sem qualquer traço de remorso, que os elogios constantes eram uma ferramenta de gestão necessária para manter Elias focado e produtivo na prancheta de desenho enquanto ele, Ricardo, cuidava de dominar o mundo real. O elogio era a névoa espessa que escondia o abismo à frente, e Elias tinha caminhado direto para o precipício com um sorriso grato no rosto. A percepção da traição foi como uma queda livre em um vácuo sem fim. Elias percebeu, com uma clareza dolorosa, que cada jantar de luxo, cada brinde comemorativo e cada tapinha encorajador nas costas foram calculados milimetricamente para evitar que ele parasse para revisar as cláusulas de exclusão. Ele foi a vítima perfeita de uma engenharia social executada sem falhas, onde sua própria necessidade humana de validação e pertencimento foi usada como a chave mestra para a sua própria cela. A dor excruciante não era apenas pela perda do dinheiro, do patrimônio ou da carreira brilhante, mas pela percepção devastadora de que sua intuição gritou várias vezes no fundo da sua mente, mas ele a silenciou sistematicamente com o doce e viciante sabor da adulação. Agora, na calmaria pesada que se segue à tempestade destrutiva, precisamos transformar essa dor bruta em um filtro de discernimento afiado para a sua própria vida. Como você pode diferenciar hoje o reconhecimento autêntico que edifica o seu caráter da adulação barata que apenas anestesia seus sentidos? O reconhecimento autêntico é sempre baseado em fatos concretos, em resultados mensuráveis e, crucialmente, ele geralmente vem acompanhado de um novo desafio ou de uma crítica construtiva que te tira da zona de conforto. Quem realmente se importa com o seu crescimento de longo prazo não tem medo de te causar um desconforto temporário com a verdade nua e crua. Já a adulação é vaga, é constante, é excessivamente doce e nunca aponta um erro. Ela foca obsessivamente no que você é, na sua identidade supostamente superior, e não no que você faz, criando uma dependência emocional doentia do aprovador. O valor do não construtivo é imenso e muitas vezes subestimado. Se você está cercado de pessoas que apenas dizem sim para todas as suas ideias, você não está liderando uma equipe. Você está preso em uma câmara de eco perigosa. Elias aprendeu da maneira mais difícil e solitária que a importância de manter os planos em silêncio não é apenas sobre evitar a inveja alheia, mas sobre proteger a clareza e a pureza da sua própria visão. Quando você expõe seus planos prematuramente para alguém que te elogia em excesso, você recebe uma recompensa antecipada de dopamina no cérebro. Isso retira a sua urgência biológica de realizar o trabalho duro com a cautela e a atenção aos detalhes que são necessárias. O arquétipo do reformador silencioso tornou-se o novo estado mental de Elias. Ele não buscava mais o aplauso fácil das multidões ou o aceno de aprovação de mentores poderosos. Ele começou a reconstruir sua vida do zero absoluto em um pequeno ateliê de fundos, longe dos grandes escritórios de vidro e aço da avenida principal. Agora, quando alguém elogiava seu trabalho, ele agradecia educadamente com um aceno de cabeça, mas voltava seus olhos imediatamente para as letras miúdas de qualquer documento. Ele aprendeu a valorizar o silêncio profundo e a crítica honesta e por vezes brutal de 2 ou 3 amigos verdadeiros
que nunca o pouparam da verdade, por mais amarga e difícil que ela fosse de ouvir. A lição central desta jornada dolorosa é sobre a vigilância interna constante. A paz e a segurança reais não vêm do aplauso externo, que é volátil como o vento, mas da consciência tranquila de que você está no comando total da sua própria narrativa. Elias recomeçou do zero, mas com uma vantagem estratégica que nenhum contrato ou advogado poderia tirar dele: o discernimento lapidado pelo fogo. Ele entendeu que o maior perigo para um homem ou uma mulher de visão não é o inimigo declarado que te ataca de frente com fúria, mas o suposto amigo que te coloca em um pedestal alto demais apenas para que você não consiga enxergar o chão sumindo sob seus pés. A história de Elias se repete todos os dias, em silêncio, em escritórios corporativos, em círculos familiares e em grupos sociais. Pessoas brilhantes e cheias de potencial são anuladas por elogios que funcionam como algemas de ouro maciço. A lisonja é, em sua essência, uma ferramenta de exercício de poder. Quem te elogia demais pode estar tentando, consciente ou inconscientemente, comprar o seu silêncio, a sua submissão intelectual ou a sua desatenção estratégica. É preciso ter a coragem heróica de descer voluntariamente do pedestal que os outros constroem para você, pois é lá de cima, das alturas da vaidade, que a queda é sempre mais fatal e definitiva. Ao olhar para a trajetória completa de Elias, vemos que a resolução satisfatória não veio de uma vingança triunfante em um tribunal de justiça, embora ele tenha lutado bravamente por cada um de seus direitos. A verdadeira resolução, a cura real, veio no dia em que ele conseguiu olhar para um novo projeto, uma simples casa de campo, e sentir uma satisfação profunda apenas pelo trabalho bem feito, sem precisar olhar para o lado em busca do aceno de aprovação de qualquer figura de autoridade. Ele recuperou, finalmente, a posse de sua própria mente e de seus próprios desejos. O discernimento é um músculo que precisa ser exercitado diariamente com pesos pesados de realidade. Comece hoje mesmo a observar com olhos clínicos as pessoas que te cercam. Elas celebram suas pequenas vitórias com a mesma intensidade e sinceridade com que apontam seus pontos cegos e seus erros de percurso, ou elas apenas batem palmas mecanicamente enquanto você caminha, distraído, em direção ao erro óbvio. Aprender a desconfiar do excesso de açúcar nas relações sociais não é tornar-se uma pessoa amarga, mas sim uma forma de autoproteção essencial para quem deseja construir algo que dure mais do que uma estação. Elias hoje olha para aquele troféu de arquiteto do ano, que ele conseguiu recuperar em um leilão de bens da antiga firma após a falência estrondosa e escandalosa de Ricardo, e não vê mais nele um símbolo de sucesso ou de status. Ele vê um lembrete físico. O metal continua frio ao toque, mas agora ele sabe, com cada fibra do seu ser, que o calor que realmente importa na vida não vem dos refletores de um palco, mas da integridade inabalável de saber exatamente quem está ao seu lado na hora do fracasso mais absoluto. A adulação é um banquete envenenado para o ego, mas a verdade, por mais dura que seja, é o único alimento que sustenta a alma humana ao longo das décadas. Neste caminho de despertar necessário, convido você a refletir profundamente sobre as suas próprias relações atuais. Existe alguém na sua vida cujos elogios parecem sempre bons demais para serem verdade? Alguém que sempre valida todas as suas reclamações e nunca, sob hipótese alguma, questiona suas atitudes ou decisões. Talvez seja a hora exata de acender a luz da vigilância. O reconhecimento é um presente valioso, mas a lisonja é um empréstimo com juros altíssimos, que serão cobrados com juros de mora quando você menos esperar e quando estiver mais vulnerável. Elias aprendeu que a verdadeira liberdade é não precisar ser chamado de gênio para se sentir capaz e digno. Ele descobriu que a arquitetura mais importante e complexa que ele já projetou em toda a sua vida não foi feita de aço, concreto ou vidro, mas foi construída com limites claros, autoconhecimento e um discernimento afiado como uma navalha. Ele agora vive em uma casa que ele mesmo desenhou e construiu com as próprias mãos. É uma casa pequena, sólida, com alicerces profundos e sem nenhum eco. Ali, os únicos aplausos que ele ouve são os da sua própria consciência tranquila ao final de um longo dia de trabalho honesto e produtivo. A armadilha invisível da lisonja só funciona se você for cúmplice dela, através da sua própria vaidade não examinada. Quando matamos dentro de nós a necessidade infantil de sermos constantemente validados pelo olhar do outro, matamos também, instantaneamente,
O poder do adulador sobre o nosso destino. Seja como o novo Elias. Valorize o silêncio produtivo, respeite a crítica honesta e mantenha seus olhos bem abertos, especialmente quando a música estiver alta demais, o champanhe estiver fluindo e os elogios parecerem não ter fim. A vida sábia não é uma vida desprovida de admiração, mas uma vida onde a admiração não é usada como uma venda para os seus olhos. Que esta história de queda e ascensão sirva de escudo para os seus projetos futuros e de bússola para as suas amizades presentes. No final das contas, o melhor elogio que você pode receber não é uma placa de metal ou um discurso em um salão nobre, mas o silêncio respeitoso de quem observa a sua obra pronta e sabe que ela fala por si mesma, sem precisar de intermediários, de assessores de imprensa ou de falsos profetas da motivação barata. Elias caminha hoje pelas ruas da cidade, sentindo o vento no rosto, e vê os prédios imponentes que ele projetou no passado, mas que hoje não levam o seu nome nas placas de inauguração. Ele não sente mais a pontada da raiva ou o peso do ressentimento. Ele sente uma profunda e serena compreensão da natureza humana. Ele sabe que as pedras e o aço permanecem, mas as máscaras de vaidade sempre, inevitavelmente, caem por terra. E quando a máscara de Ricardo finalmente caiu, o que restou por baixo foi apenas um homem pequeno, trêmulo e profundamente solitário, enquanto Elias, livre das amarras invisíveis da lisonja, tornou-se um gigante em sua nova, discreta e silenciosa jornada de criação. A vigilância é o preço inegociável da liberdade emocional. Nunca, sob pretexto algum, baixe a guarda para quem tenta te convencer de que você é maior do que a própria realidade. O topo é um lugar solitário e extremamente perigoso se você chegou lá carregado nos braços de quem pretende te soltar exatamente no momento em que você estiver diante do abismo. Construa sua própria escada, degrau por degrau, com a madeira dura da verdade e os pregos de aço da autocrítica constante. Só assim você terá a certeza absoluta de que, quando chegar ao topo, o chão sob seus pés será real, sólido e inabalável. Ao fechar este capítulo da história de Elias, olhe para o seu próprio reflexo no espelho com honestidade brutal. Você está buscando o aplauso imediato ou a excelência duradoura? Se você busca a excelência, a crítica será sua aliada mais fiel e o seu mestre mais rigoroso. Se você busca o aplauso, a lisonja será a sua ruína silenciosa. Escolha com sabedoria, pois as palavras que mais nos confortam e nos fazem sorrir hoje podem ser exatamente as mesmas que nos destruirão amanhã por dentro. A verdadeira sabedoria reside em saber ouvir o que não está sendo dito explicitamente e em enxergar a intenção real escondida por trás de cada sorriso excessivamente largo. Elias finalmente encontrou a paz que tanto buscava.